dia para geral, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo no canal do Rod Brito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um salve para minha galera do nono B, que tá comigo agora, começando o segundo semestre. Vamos pegar essa reta final do ano de 2020, que não tá fácil, mas vamos seguindo e vamos avançando dentro do conteúdo. E a aula de hoje é de um conteúdo que eu particularmente gosto muito, acho a discussão das mais interessantes na história do Brasil, que é justamente aquele período entre o final da Era Vargas e o início da ditadura militar brasileira, ou seja, a chamada República Populista, ou República Democrática, ou República Liberal. É justamente esse o período que nós vamos analisar, o período entre 45 e 64. É esse o período que nós estamos analisando a partir de agora. Antes da gente começar, é importante você relembrar aquele contexto específico do final da Era Vargas. Lembrando que entre 37 e 45 o Brasil teve um modelo político autoritário, com o Estado Novo varguista. Esse Estado Novo que deu ao Vargas amplos poderes políticos e administrativos, com o apoio do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, com o apoio, logicamente, de uma nova Constituição, a Constituição Polaca, outorgada ali em 37, com o apoio da sua própria polícia política, o Vargas, entre 37 e 45, calou a oposição, controlou muito da sociedade dentro desse contexto, de maneira autoritária, e a Segunda Guerra Mundial trouxe, portanto, para o Vargas um grande problema. Lembra disso? Quando a Segunda Guerra se inicia, colocando frente a frente, de um lado os países aliados, as democracias mundiais, e do outro os países do eixo, os países de base totalitária, dentro desse contexto, nós vamos ter um posicionamento inicialmente neutro por parte do governo varguista, uma neutralidade pragmática. Mas vimos que o afundamento dos navios brasileiros determina o posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, entrando ao lado dos aliados, combatendo os países do eixo, combatendo a Alemanha, combatendo a Itália, combatendo o Japão, e essa contradição ficou muito evidente para a sociedade brasileira. A Segunda Guerra Mundial termina com a vitória aliada, termina com a vitória do grupo cujo o Brasil apoiou durante o processo, mas automaticamente isso demonstrou uma contradição interna muito grande. O Brasil luta na guerra ao lado dos aliados, embora internamente estava estruturado num país de base ultradireitista. O Vargas, entendendo todas as pressões que começa a sofrer internamente, estudantes, intelectuais, trabalhadores, advogados, começa a articular um novo cenário político do Brasil. Eu estou nesse momento com a minha galera do nono B, do Colégio do Carmo, aqui em Unai, e para essa galerinha, um salve e página 51 da sua apostila. Olha lá, os novos partidos políticos que surgiram no Brasil nesse cenário final da Era Vargas. Para você que não está com a apostila, logicamente, vamos lá trazer a nossa apresentação de hoje. Vamos trazer a nossa apresentação de slides para começarmos a nossa aula, para começarmos visualizando esses partidos políticos que estavam à frente do cenário político brasileiro, então. Vários partidos políticos vão surgir nesse contexto, mas, logicamente, nós vamos apontar os 4 principais partidos políticos. Foram eles: o Partido Social Democrático, o principal partido político nesse novo cenário da política brasileira, criado pelo próprio Getúlio Vargas, que tinha uma base rural, mas também contava com industriais, banqueiros, latifundiários que apoiavam o modelo varguista de governo, que apoiavam o modelo varguista de gestão. Então, era um grupo elitista, mas que apoiava
boa parte das ações varguistas tomadas nos últimos 15 anos, tá? Eram políticos tradicionais e de grande prestígio em suas regiões, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, o avô do atual senador Aécio Neves. Então, era um grupo conservador pró-Vargas que tinha uma articulação dentro da elite nacional. Além do PSD, o cenário político brasileiro tinha também um grande grupo articulador de oposição ao modelo getulista, a UDN, a União Democrática Nacional. A UDN era a segunda maior força política do Brasil, em termos de articulação e em termos de número de filiados, eram claramente antigetulistas, né? Eram contrários a esse modelo populista, nacionalista do Vargas, eram contrários ao estabelecimento das leis trabalhistas, porque consideravam essas leis trabalhistas como ruins para a ampla margem de lucratividade dos donos das empresas, dos donos das indústrias, dos grandes proprietários, apoiavam um modelo amplamente liberal, então eram contrários ao modelo intervencionista do Vargas e apoiavam um modelo liberal muito baseado no modelo estadunidense. Tanto é que defendiam um alinhamento irrestrito ao governo estadunidense, um alinhamento irrestrito ao modelo político-econômico adotado pelos Estados Unidos. Quem é que compunha a base da UDN? Banqueiros, grandes empresários ligados ao capitalismo estadunidense, donos de veículos de comunicação no Brasil, como, por exemplo, Carlos Lacerda, que está aqui na foto, no slide que você está vendo, líder da UDN, editor-chefe do jornal Tribuna da Imprensa, ali no Rio de Janeiro, jornal de ampla circulação e de grande influência, né? Lembrando que, naquele contexto histórico, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil e, logicamente, o cenário político do Rio de Janeiro era algo muito efervescente. Assis Chateaubriand, que era dono dos Diários Associados, né? Júlio Mesquita, a família Marinho, que veio, logicamente, a se destacar como dona das organizações Globo, né? José Sarney, político influente ali no Nordeste, na região do Maranhão. Antônio Carlos Magalhães, também influente na região Nordeste, a família Magalhães atuando ali na região da Bahia, ainda hoje com uma forte influência. Para pensar, antes da gente avançar, para pensar. Pega esses dois nomes bem importantes da política nacional. A família Sarney, no Maranhão, a família Magalhães, ali na Bahia. E eu estou falando de um contexto pós-era Vargas, ali entre 45 e 46. Então, significa que essas famílias estão no jogo político, com uma grande influência no cenário político local há todo esse tempo. Há mais de 60 anos, participando ativamente do jogo político brasileiro. É algo que a gente tem que refletir, basicamente. Bom, fora o PSD, fora a UDN, destaca-se também o Partido Trabalhista Brasileiro, a terceira força política do Brasil, lembrando um detalhe importante. Quando nós vamos ter esse processo de reabertura, redemocratização, do retorno de um pluripartidarismo, ou seja, os partidos políticos se articulando e se organizando. Entenda que o Vargas soube muito bem fazer essa leitura política. E dos 4 principais partidos políticos, 2 deles foram criados pelo próprio Getúlio, o PSD e o PTB. Um para ter uma articulação maior junto à classe empresarial latifundiária, o PSD, outro para ter uma inserção e uma articulação maior com o grupo trabalhista, com a classe trabalhista, que foi o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o Vargas, mais uma vez, soube muito bem fazer uma ampla leitura desse cenário político do Brasil naquele período. Era um partido que tinha uma base muito forte nos sindicatos de operários, né, legalizados durante o governo Vargas,
uma força nas grandes capitais, como no Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo Belo Horizonte, defendia uma base nacionalista na questão econômica e uma intervenção econômica aos moldes getulistas. Né? Principais nomes e principais exemplos do grupo do PTB, Getúlio Vargas, João Goulart, que veio a ser mais à frente presidente do Brasil, Leonel Brizola, político influente ali na região sul do Brasil e também no cenário político nacional. Tá? Então, PSD, UDN, PTB, e eu disse que foram 4 principais nesse momento. Eu tenho ainda outras forças de destaque, destacando-se o PCB, o Partido Comunista do Brasil, e o PSP, o Partido Social Progressista. O PSP de Adhemar de Barros, ele foi um partido forte e influente, mas muito mais na articulação local do estado de São Paulo, né? Teve um papel de destaque, principalmente quando Getúlio Vargas se apresenta novamente para o cenário político brasileiro. A gente vai ver isso mais à frente, numa parte 2 desse República Populista. E o Partido Comunista do Brasil, que foi criado ali em 1922, quando nós analisamos República Velha, se você não viu esse vídeo no canal, procura na playlist de História do Brasil, porque tem os nossos vídeos de República Velha. Quando o Partido Comunista do Brasil ele é criado ali em 1922, eu disse naquela ocasião que a história do PCB no cenário político brasileiro era uma história de indas e vindas. O que eu quero dizer com isso? Ora o PCB estava na legalidade, ora o PCB estava na ilegalidade, né? De acordo com o cenário político interno e externo, inclusive. Nesse momento, o PCB volta à legalidade, né? Ali em 45. É forte nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, muito por conta da ampla massa operária dessas cidades. Era ligada a intelectuais, como estudantes universitários, artistas também. E os nomes mais proeminentes, né, mais conhecidos do PCB naquele momento, Luiz Carlos Prestes, o mesmo da Coluna Prestes, o mesmo da Intentona Comunista, que foi preso durante o período varguista. Vou fazer um comentário sobre o Luiz Carlos Prestes mais no final. Deixa eu só olhar os principais nomes aqui. Então, Luiz Carlos Prestes, Cândido Portinari, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário Lago, Caio Prado Júnior, Oscar Niemeyer, são nomes muito vinculados ao Partido Comunista do Brasil naquele momento. Sobre o Luiz Carlos Prestes, o que eu gostaria de salientar, tá? Esperava-se, ali em 45, quando o governo varguista concede uma anistia aos presos políticos, acreditava-se que o Luiz Carlos Prestes, uma vez solto, iria entrar numa cruzada antigetulista. Ou o que significa isso? Que ia tentar, de todas as formas politicamente, se vingar de Getúlio Vargas pelas decisões tomadas por Vargas. Se você não está se lembrando do que eu estou falando, volta e lembra comigo. Lá em 35, na tentativa da Intentona Comunista, Luiz Carlos Prestes e os principais líderes da Aliança Nacional Libertadora foram presos. E a esposa do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, grávida, foi deportada para a Alemanha e você já sabe, e você se lembra, acabou sendo executada ali na Alemanha nazista hitlerista. Acreditava-se, portanto, que 10 anos depois, solto, agora o Luiz Carlos Prestes ia entrar numa rota de colisão contra Getúlio Vargas. Surpreendentemente, ele adotou uma postura diferente. Ele adotou uma postura mais conciliadora, pró-getulista, inclusive, né? Defendendo o modelo de gestão de Getúlio Vargas. Nossa, professor, mas muito insensível ou realmente muito surpreendente. Surpreendente, sim, insensível nem tanto. Politicamente, o Luiz Carlos Prestes entendeu que seria mais vantagem se aproveitar do cenário político de proximidade a Getúlio Vargas, principalmente na questão trabalhista,
principalmente na questão sindical, tá? Então é importante você fazer essa análise, você fazer essa diferenciação, porque senão você pode acabar sendo induzido ou induzida ao erro em alguma questão, tá? Então, para a galerinha que está comigo ao vivo agora do nono B, inclusive, eu aconselho vocês a lerem esse trecho, os parágrafos iniciais da página 50, tá? Os parágrafos iniciais da página 50 da sua apostila, ok? Sobre justamente essa libertação do Luiz Carlos Prestes e a sua postura no cenário político nacional. É interessante fazer essa análise, ok? É necessário fazer essa análise. Bom, para quem não está, logicamente, com a apostila da SENEC, do Colégio do Carmo, vale aí a pesquisa por conta própria para você entender um pouco desse momento político do Brasil. Agora, vamos a um ponto muito importante dessa nossa primeira aula de República Populista, ou República Liberal, ou República Democrática, como você queira chamar. Analisar o Brasil a partir de 45 é entender o que estava ocorrendo no cenário internacional. Por que eu estou dizendo isso? Analisar o cenário político do Brasil ali entre 45 e 46, né? E 1991 é muito entender que a Guerra Fria estava em pleno vapor no cenário mundial. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou ter um conflito de grandes proporções, colocando frente a frente as duas maiores potências do mundo naquele momento. Estados Unidos, defendendo o modelo e o ideal capitalista, e a União Soviética, defendendo o modelo e o ideal socialista naquele contexto. Entender que durante 45 e 91 esse foi o cenário mundial é conseguir entender muito do que ocorreu no Brasil nesse período. Porque o Brasil, logicamente, assim como diversos outros países, acabou se influenciando por esse cenário político internacional. A disputa presidencial que eu vou ter ali em 45, por exemplo, vai colocar frente a frente dois militares, o brigadeiro Eduardo Gomes e o general Eurico Gaspar Dutra. Isso por si só, é bom a gente analisar isso desse contexto, isso por si só já demonstra o protagonismo das Forças Armadas naquele momento. Na verdade, os dois principais candidatos à presidência da República eram militares. Um ligado à aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, outro ligado ao Exército, o general Eurico Gaspar Dutra. E isso mostra que as Forças Armadas, mais uma vez, assumiram o protagonismo na história do Brasil. Por que mais uma vez? Porque já haviam assumido na proclamação da República. Não é verdade? Estavam novamente tornando-se protagonistas no cenário político. E isso veio a acontecer em outras vezes também da história política do Brasil. Naquele momento, Eduardo Gomes representava a oposição ao modelo getulista e o general Dutra representava se não uma continuidade do modelo getulista, mas se apresentava como um candidato mais próximo de Getúlio Vargas, inclusive. E justamente essa proximidade com a figura do Getúlio Vargas deu ao general Dutra uma vantagem na corrida política. Porque, faça a seguinte análise. Os dois eram militares. Os dois não tinham traquejo político, não tinham um discurso fácil, não tinham um convencimento das massas. Eram acostumados com a dinâmica da hierarquia militar. Eram acostumados a mandar e serem obedecidos por conta dos seus postos hierárquicos dentro das Forças Armadas. Então, assim, foi uma disputa eleitoral muito
muito frágil nesse sentido, no discurso, no sentido de mobilização social. Levou vantagem o Dutra. Levou vantagem o Dutra por conta da proximidade com Getúlio Vargas. Você deve se lembrar que parte da sociedade, parte dos trabalhadores tentaram um último esforço de manter Getúlio Vargas, né? O movimento queremista, o queremismo, queremos Getúlio no poder, queremos que Getúlio continue na presidência. Por mais que houvesse uma mobilização popular, não houve uma ampla, logicamente, adesão social. As eleições ocorreram normalmente e o general Eurico Gaspar Dutra acaba sendo eleito para o seu mandato presidencial entre 46 e 51. Momento importante da nossa análise de hoje, chegando nessa reta final. A partir do governo do general Dutra, nós vamos ter uma sequência aí de 5 presidentes. Vamos lá. Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Ok? 5 presidentes entre 46 e 64. Dos 5 presidentes, apenas 2 terminaram os mandatos. Dutra, entre 46 e 51, Juscelino Kubitschek, entre 55 e 60. Os outros 3 presidentes, por motivos vários, não terminaram os mandatos. Getúlio Vargas, como você sabe, comete suicídio. Jânio Quadros renuncia depois de 7 meses de mandato. E João Goulart assume o governo em 61, mas não conclui o mandato, porque sofre o golpe das Forças Armadas ali em 64, iniciando o período da ditadura militar ou da República Militar, depende do prisma que você for analisar, tá? Então, é um momento importante da história política do Brasil. Dutra, e aqui a gente vai indo para a parte final desse nosso vídeo, dessa nossa primeira aula de República Populista. Dutra é eleito pela coligação criada pelo Vargas, pela coligação PSD-PTB, conservador, membro das Forças Armadas, membro do Exército Brasileiro, procurou uma ampla aproximação com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. E essa ampla aproximação do Dutra dentro desse contexto de Guerra Fria com os Estados Unidos vai também moldar um pouco da dinâmica política e econômica do Brasil naquele momento, tá? Bom, vamos chegando a essa reta final desse nosso contexto, tá? Só para recapitular, nós estamos começando um momento em que vamos ter 5 presidentes entre 46 e 64. Quais são esses presidentes? Justamente Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Ok? Então, a galerinha que está no canal, que ficou aqui, que está comigo até agora, se você chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Pode esperar que a gente vai para a parte 2 de República Populista. De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido essa aula. Um salve para geral. História é com Rod Brito. Sem massagem, pai. Fui!